Pai do Senhor, irmãos e irmãs, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem a qual eu já ministrei sobre esta palavra alguns anos atrás, e eu tenho certeza que esta palavra ela vai falar profundamente ao seu coração. Mensagem esta subordinada ao tema conflitos de gerações na casa de Deus. O texto de referência está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 até o versículo de número 21, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e senão por força a tomarei. Ora, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Diante do texto ora lido, nós podemos observar 2 gerações que estavam juntas na casa de Deus, mas com diferenças enormes, tá? A geração de Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, e a geração de Samuel. A geração de Eli, a Bíblia vai dizer que eles não respeitavam os sacrifícios, não reverenciavam as ofertas, eles não respeitavam a casa de Deus. Quando você vê no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 22, a Bíblia diz que eles se deitavam em bandos com mulheres, tá? Se ajuntavam na porta da tenda da congregação com mulheres em bandos e praticavam ali prostituição, adultério, coisas terríveis que era de conhecimento do sumo sacerdote Eli. E não só do sumo sacerdote Eli, como também do povo. Aqueles homens, aquela geração de Eli se tornou um péssimo exemplo para o povo de Deus, para o povo de Israel. Esses homens, eles não ouviam a voz de Deus. A geração de Eli é uma geração que não ouvem a Deus porque não conhecem a Deus. No capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor.
Mas o que me espanta, o que me deixa assim admirado, é que eles, por serem filhos de Belial e não conhecerem o Senhor, porém eles eram sacerdotes, tinham funções na casa de Deus, tinham cargos na casa de Deus, mas não conheciam a Deus. Ou seja, cargo não é garantia de que a pessoa conhece a Deus. Exercer uma função na obra de Deus ou na casa de Deus não significa que a pessoa conhece a Deus. Amém? Então, quando nós vemos essa geração, a geração de Eli, a geração carnal, a geração que não ouve ao Senhor, que não obedece ao Senhor, é uma geração imoral. Está dentro da casa de Deus, mas é uma geração imoral. É uma geração irreverente. É uma geração que não tem respeito. É uma geração que estão preocupados mais com a aparência, estão preocupados mais com o corpo do que com o espírito, do que com a própria alma. É uma geração que ouve a voz da serpente, assim como Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis. Adão e Eva ouviram a voz da serpente, deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. A geração de Eli é a geração que ouve a voz da serpente, ouve o mundo, ouve a carne, tá? A geração de Eli é uma geração que eles tratam as coisas de Deus como se fossem um amuleto. Quando a Bíblia diz que eles vão para a guerra e eles decidem levar a arca de Deus para a guerra, na esperança de que Deus iria também para a guerra e Deus guerrearia, daria a eles a vitória, eles tinham a presença de Deus, a arca de Deus, como um amuleto para dar proteção, independente do que eles fizessem. Deus vai nos guardar, nós vamos vencer, porque a arca de Deus vai com a gente e é garantia de vitória. Mas só que tem um porém: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Eles não tinham compromisso com Deus, então Deus também não tinha compromisso com eles. E a Bíblia diz que eles levam a arca, que representa a presença de Deus, para a guerra. A arca representa a presença de Deus, então a presença de Deus foi para a guerra. Só que Deus não guerreou. Deus permitiu que eles fossem derrotados. Eles são, a geração de Eli é a geração que vai ver a glória de Deus indo embora. É a geração que perde a presença de Deus. É a geração que perde a arca, que perde a comunhão com Deus. Então a geração de Eli é a geração que está vendo a arca indo embora. Mas por quê? Por causa dos pecados que eles praticavam, por causa do pecado que eles faziam e achavam que não ia dar em nada, que Deus não ia cobrar, que Deus não ia fazer nada, que ia ficar por isso mesmo, porque eles eram intocáveis, eles eram sacerdotes e eram filhos do sumo sacerdote, então nada vai nos acontecer, nós somos intocáveis. Ninguém é intocável. Quando a pessoa ela começa a brincar com o pecado, ela começa a desobedecer a Deus, aquilo vai trazer terríveis consequências contra ela. Agora, em contrapartida, nós vamos ver a Bíblia falando que Samuel, ele foi gerado, a geração de Samuel é aquela geração que é gerada com lágrimas. A Bíblia diz que Ana, a mãe de Samuel, ela chorava no templo em Siló, ela orava, ela chorava
e ela nem tinha palavras, não saía som da boca de Ana, porém ela só movia os lábios e em lágrimas ela pedia a Deus o filho. Então a geração de Samuel é uma geração que é gerada em oração, é gerada em lágrimas, com humilhação, com santidade, com busca. Já a geração de Eli é uma geração sem visão, é uma geração carnal que está na casa de Deus pecando irreverentemente, desrespeitando. Mas esse desrespeito, essa irreverência, esses pecados praticados trarão consequências. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia diz que Israel vai para a guerra contra os filisteus, e na guerra Ofni e Finéias são mortos. A Bíblia diz que a arca foi tomada, foi levada para os filisteus. E quando alguém traz a notícia para Eli, que estava sentado à porta da cidade, Eli já estava cego, não enxergava, idade avançada, a vista escurecida, assentado numa cadeira, e alguém traz a notícia para o sumo sacerdote Eli, que ele recebe a notícia: olha, os seus 2 filhos morreram, nós fomos derrotados. E ele pergunta: e a arca? E a arca, o que aconteceu? Aí alguém diz: a arca foi tomada, ou seja, a presença de Deus foi tirada de nós, nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos a glória de Deus. A Bíblia diz que ele cai para trás daquela cadeira, e ele cai sobre o pescoço, e ele morre com o pescoço quebrado. A Bíblia vem dizer que a nora de Eli, naquele momento, quando ela recebe a notícia, ela fica sabendo de tudo que está acontecendo, ela estava grávida e ela sentiu dor de parto na mesma hora, e a Bíblia diz que naquele momento ela, em grande aflição, ela tem um filho que nasce naquele momento de perdas, nasce o menino, eles colocam o nome dele de Icabô. Foi-se a glória de Israel foi perdida, foi tomada, e aquela mulher também vem a morrer. Mas a palavra de Deus diz que Deus já estava preparando uma geração, porque Deus havia rejeitado a geração de Eli, aquela geração irreverente, aquela geração que não sabe se comportar na casa de Deus, aquela geração que não sabe adorar a Deus, aquela geração que vai para a casa de Deus para ficar paquerando, para ficar mascando chiclete, para ficar vendo revista de roupa, de moda dentro da igreja, aquela geração que vai para se exibir, para se apresentar para o homem, que vai para contender, para brigar, para discutir, aquela geração que não tem um propósito de servir a Deus com sinceridade, aquela geração está sendo rejeitada. Essa geração que não leva as coisas de Deus com sinceridade, com temor, essa geração está sendo desprezada por Deus, porque quem despreza Deus, por Deus também será desprezado. Então essa geração pecadora está sendo rejeitada, e Deus está levantando uma nova geração. É a geração de Samuel, é a geração que foi gerada em lágrimas, foi gerada em humilhação, foi gerada de joelho, em oração, em busca, em consagração, com perseverança. É a geração de Samuel. E a Bíblia diz que a geração de Samuel, olha que coisa linda, a Bíblia diz que a geração de Samuel, ou seja, Samuel, ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, ele servia ao Senhor. A Bíblia diz
que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ali fala de intimidade, ali fala de comunhão, de desenvolver-se nas coisas de Deus diante do Senhor. Deus estava levantando Samuel, Deus estava preparando Samuel para que a glória de Deus retornasse para Israel, para o povo de Israel. A geração de Eli é a geração que vê a glória de Deus indo embora. A geração de Samuel é a geração que vai ver a glória de Deus voltando, os dons voltando, a operação de Deus voltando, os milagres de Deus voltando, o renovo, a restauração, a restituição, o poder de Deus voltando para o povo de Deus. Então a geração de Samuel é a geração que vai ver essa glória voltar, essa glória retornar. A geração de Eli é a geração que influenciou a casa de Deus, ou influenciou o povo a pecar, influenciou o povo a se desviar, a tratar as coisas de Deus com desrespeito, com sacrilégio. Mas a geração de Samuel é a geração que está dando exemplo para o povo a buscar a Deus, a orar a Deus, a se aproximar de Deus. A geração de Samuel é a geração que leva as coisas de Deus com sinceridade, é a geração que leva as coisas de Deus com verdade, é uma geração que tem temor de Deus, é uma geração que tem respeito com as coisas de Deus. A geração de Samuel é a geração que ouve a voz de Deus, é a geração que obedece a Deus. No capítulo 3, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel respeitava a autoridade que estava sobre Eli, o sumo sacerdote. Mesmo Samuel sabendo dos pecados dos filhos de Eli, mesmo Samuel sabendo dos pecados que ali eram praticados, Samuel ele se mantinha separado, Samuel ele se mantinha puro, porque ele tinha um chamado. Samuel ele tinha um compromisso com Deus. E a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Samuel, que Eli estava deitado. No versículo 3, a Bíblia diz que Samuel também estava deitado. E Samuel vai ter agora a primeira experiência com Deus, do seu chamado. A Bíblia diz que a voz de Deus chama Samuel por repetidas vezes. E Samuel se levanta e vai até o sumo sacerdote Eli e pergunta: eis-me aqui, meu senhor, por que me chamaste? E Eli manda Samuel se deitar. Vai se deitar, menino, eu não te chamei. Mas aquilo foi se repetindo e Eli entendeu, o sumo sacerdote Eli entendeu que era Deus chamando Samuel. E Eli dá orientação para Samuel e diz: quando a voz te chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ali Deus chama Samuel mais uma vez, e Samuel faz dessa forma e responde: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E a palavra de Deus vem dizer que Deus começa a falar com Samuel, e Deus confirma o chamado de Samuel, e Deus também confirma a rejeição para com Eli e a rejeição para com a casa de Eli, por causa dos pecados que eles haviam praticado na casa de Deus. Deus também estava rejeitando eles. Eu aproveito para dizer para você que me ouve nesse momento, que pensa que você pode fazer o que você quer na casa de Deus e que vai ficar por isso mesmo. Deus está de olho em você. Ou você se arrepende enquanto é tempo, ou a mão de Deus vai vir sobre a tua vida. Você que dá mau testemunho, você que trata as coisas de Deus, você que toca na igreja, você que é músico, você que é cantor, você que é pregador, que é pastor, que toca nas coisas consagradas de Deus e trata as coisas de Deus com irreverência, com desrespeito, pensando que Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus está irado,
porque Deus ele não aceita que a santidade dele seja desrespeitada. As coisas de Deus são santas. Cuidado, você que está dando ouvido à voz da serpente, você que está ouvindo o mundo, ouvindo a carne, você que anda igual o mundo anda, você que já não tem mais a aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, você que está andando igual ao mundo, alguém olha para você, nem sabe se você é crente, se você não é. Deus está de olho em você. Deus está te vendo, você que causa escândalo na obra de Deus. Deus está de olho em você. O julgamento de Deus será sem misericórdia. Você que está vendo a glória de Deus ir embora da tua vida, isso é consequência do teu pecado. Mas a geração de Samuel é a geração que vai ver a glória de Deus voltar, é a geração que quer obedecer ao Senhor, é a geração que quer ouvir a voz de Deus, é a geração que está buscando a presença de Deus, a comunhão com Deus. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essa é a geração de Samuel, é aquela geração que faz a diferença na casa de Deus, é aquela geração que não se dobra, é aquela geração que não anda com aqueles, como Maria vai com as outras, porque fulano está fazendo errado, eu também vou fazer, porque a esposa do pastor está fazendo, eu também vou fazer, porque ela é obreira, ela é missionária, ela está fazendo, ela pode, eu também posso. Cuidado, você não pode se contaminar, você não pode vender o teu chamado, negociar o teu chamado. Você é geração de Samuel, você é geração eleita, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você faz parte da geração que ouve a voz de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10 versículo 17: a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, Deus vai, através da palavra, acrescentar a sua fé, aumentar a sua fé. Você vai ter fé através da palavra, porque a palavra te fortalece, a palavra te alimenta, e quando a palavra te alimenta, você fica forte, e quando você fica forte, você tem fé, você consegue crer, porque você passa a conhecer a Deus. A geração de Eli não conhece a Deus porque não dá ouvido à palavra de Deus, então eles não têm força espiritual. A força da geração de Eli está na carne, mas a força da geração de Samuel vem da palavra de Deus. A Bíblia vem dizer em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 10: no mundo há muitas vozes e nenhuma sem sentido. Agora, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos que fazer uma escolha. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Qual é a voz que nós vamos dar crédito? A qual voz nós vamos obedecer? A que voz nós vamos dar obediência? É muito forte essa palavra. Essas duas gerações estão dentro da casa de Deus, porém uma geração serve a Deus em obediência, outra geração acham que estão servindo a Deus, mas estão fazendo a sua própria vontade e estão servindo a Deus de qualquer maneira, e Deus não está se agradando. A geração de Eli e a geração de Samuel. A geração de Eli e a geração de Samuel. Qual é a geração que você faz parte? Aonde você se enquadra nessa geração? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque você que está na casa de Deus, mas você só age pela carne, só age pelo seu entendimento,
pela sua própria vontade. Você não é humilde, você não se humilha, você não chora, não clama, você não ora, não busca, você é carnal, você é mundano, você se entregou à vaidade. Cuidado, você pode fazer parte da geração de Eli, é aquela geração que vai morrer, é aquela geração que perdeu a presença, que perdeu a arca, que já não tem mais nada de Deus, só fica vivendo de passado, de recordações. Ou você é a geração de Samuel, a geração gerada em lágrimas, gerada em oração, gerada em humilhação, gerado na comunhão com Deus, com o poder de Deus. Que geração, a que geração você pertence na casa de Deus? Qual é o teu lugar nessa geração, ou nessas gerações na casa de Deus? Você é a geração de Eli, ou você é a geração de Samuel? Poderia falar muito mais sobre esse texto, mas é somente para que possamos meditar e essa palavra possa servir de reflexão para mim e para você, que Deus possa te abençoar. Compartilhe essa mensagem, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, amém? E que Deus possa te abençoar de maneira poderosa. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor.